Bom dia, mulheres maravilhosas. Estamos aqui no podcast Pode Mulher Falar. Num dia maravilhoso, não é isso, Josi? Sim, um dia maravilhoso. Estamos hoje aqui com a Karina Esplendor. É com muita alegria que recebemos você aqui para você contar a sua história para todos que estão nos ouvindo. Não é isso, Aline? Isso. Estamos muito felizes e seja bem-vinda. Obrigada, Josi. Muito bom dia a vocês. Um prazer estar aqui nesta manhã, né? Maravilhosa. Agradecer a Deus em primeiro lugar, a vocês, a todos os ouvintes. E dizer que é uma satisfação, gratidão estar aqui para falar de mulheres, falar de política, falar de tudo aquilo que nós amamos fazer. A Karina Esplendor, ela é empresária, ela é mulher, ela é mãe, ela é avó, ela é de Marabá. Ela que nos representa ali na região dos Carajás. Uma mulher com uma força tremenda. Ela vem aqui contar um pouquinho da história dela e a gente já está emocionada. É uma história de vitória, é uma história bonita e nós estamos aqui recebendo ela hoje com muito carinho, né, com muito amor. Seja bem-vinda, Karina. Obrigada, minha amiga. Deus lhe abençoe. Amém. Meu nome é Aline Melo, eu sou vice-presidente do Podemos Mulher. Nós estamos na sede do Podemos Mulher, né? Gentilmente esse espaço foi nos oferecido pelo senador Zequinha Marinho, o melhor do Pará. Então, hoje a Karina vai contar tudo sem esconder nada, né? Sim. Isso, Aline? Queremos saber tudo, queremos saber, porque, gente, é muita responsabilidade. Sim. Mãe, que, gente, é maravilhoso ser mulher, né? Maravilhoso. Maravilhoso ser mulher. Mulher, mãe, esposa, pastora. Sim, E pastora. empresária. Gente, essa mulher tem muita história para contar pra gente. É muita bagagem. Queremos saber tudo do início, de onde você veio, quantos filhos você tem, a sua Trajetória, a sua né? trajetória. Conta pra gente, Karina. Sim, eu sou maranhense, né? Olha, conterrânea, eu também sou maranhense, né? viu? De São Domingos, no Maranhão, né? E me criei no Pará, mas também sou apaixonada pelo Maranhão. Tenho 46 anos, né? Sou mãe, como já foi dito, tenho 3 filhos, 2 meninos e uma menina, né? E a minha trajetória, ela é uma trajetória sempre voltada para cuidar de pessoas, né? Para ajudar pessoas, cuidar de mulheres, né? Eu sempre gostei do social. Eu já venho desde os 12 anos de idade, juntamente com meu pai, minha mãe, né? Que a minha família é de Conceição do Araguaia, inclusive lá da terra do nosso senador, né? Eles moram até hoje em lá. Minha mãe já é falecida, mas meu pai e meus irmãos estão todos lá. Então, desde o início, desde pequeno, eu já com os 12 anos de idade, eu já trabalhava. Meu pai era garimpeiro. Olha isso. Por isso eu gosto de estar, eu tenho esse dom Sim. e gosto de estar no meio de pessoas, porque meu pai veio do garimpo e eu já bem novinha, meus irmãos pequenos ficavam em casa com minha mãe, cozinhando ali para os garimpeiros. E eu ia com a minha bateinha. Vocês já ouviram falar em bateia, né? Eu ia com eu ia com a minha bateinha ali pro meio daquela homarada, junto com meu pai, menina, né? E eu bateava ali, eu requiava, né? O nome é esse, nunca me esqueci, requiava. Mas o que é o requiar? Requiamento, o que é? Bateia. Requiamento. Bateia. A bateia é o que vai peneirar a terra para poder... Tá, é aquela sim. peneira aquela que peneira coisa que vai para bater encontrar antes, o ouro, vai né? encontrar o ouro. E esses requezinhos vinham daquela terra que eles, os garimpeiros, né, eles jogavam, eles dispensavam. Sim. E ali eu ficava por ali assim, eu ia requeando, e juntava os meus faguinhos de ouro, Sim. naquelas boroquinhas, tipo dos filmes. Sim. Tinha aqueles filmes, eu juntava meu ourozinho ali e ia guardando. Ou seja, Olha, já é empreendedora. Já é empreendedora. Eu me lembro muito bem que é de 11 para 12 anos, né? Nos garimpos, esses garimpos, garimpo da pedra, garimpo do mamão, garimpo do babaçu, todos esses garimpos aí eu passei, quando criança, adolescente, junto com minha família. E tudo muito difícil, tudo muito dificultoso, né? Mas eu sempre tive essa visão de crescer. Sim. Eu sempre olhei assim para esse lado assim, que a gente começa pequeno e sonha grande. Eu sempre carrego isso. Então eu dizia, eu tenho que lutar aqui. Meu pai está trabalhando, mas eu vou pelo outro lado aqui também para fazer alguma coisa. Por isso que eu falei para vocês que eu nunca gostei de ficar em casa. Eu sempre gostei de estar em ação, estar em movimento. E ali fui fazendo, fui criando história e tinha muitas vezes
Meu pai não ganhava nada, mas o que ganhava já estava devendo lá. E aí eu pegava aquela boroquinha e dava pro meu pai ir pra cantina, né? Que ele chamava na época, pra vila onde tinha a cantina, para ele pegar aquele meu ouro lá e fazer a compra para dentro de casa. E aí fui crescendo, depois mudei, né? Vim pra cidade, né? Que foi a cidade de Rio Maria, onde eu morei, depois casei, construí uma família e fui passando aí, fui crescendo, né? Depois morei em Conceição, morei na cidade de Redenção, né? Redenção foi onde eu entrei na política, né? Comecei a caminhar nesse ramo político, que é algo que eu amo, que está no meu sangue. Ai, porque a política, na minha visão, a política ela é um dom de cuidar de pessoas. Verdade. E falando em política, Aline, você atuou em Parauapebas, né? Também. Na Secretaria da Mulher, ou na Ouvidoria? Foi alguma... Trabalhei na Ouvidoria da Mulher, Secretaria da Mulher do governo da Darcy, lá em Parauapebas. O que em Parauapebas você conseguiu como secretária ou como servidora, o que você conseguiu trazer para a população de Parauapebas, especificamente para as mulheres? Projetos? Quando servidora da Secretaria da Mulher de Parauapebas, eu sempre trabalhei no social, como eu já disse. E para as mulheres foi onde nasceu o meu instituto hoje, que eu atuo em Marabá, Reais de Mulher. Né? Que legal. Comecei a trabalhar, eu despertei para trabalhar com esse instituto através dessa porta que eu estava lá, né, na Secretaria da Mulher, em Parauapebas. Trabalhava lá e atuava cuidando de mulheres, cuidando de famílias em geral, cuidando do povo em geral, da sociedade, mas sempre a prioridade era cuidar de mulheres, ajudar mulheres vítimas de violência. Ou seja, mulheres vulneráveis de todas as formas, sempre Sim. Essa era a pauta de vocês, ajudar essas mulheres, né? Sim, porque a minha patroa, né, que ela era secretária na época, ela era a pauta, claro, né, Secretaria da Mulher. Então a gente já trabalhava nesse sentido aí, e foi onde eu criei, nasceu o Instituto Reais de Mulher, que eu estava passando por um momento também muito difícil na minha vida. Deus me deu esse instituto, e aí foi agregando coisas que já uso aquilo que eu já faço, né, que eu já gosto, e a gente conseguiu cuidar e ajudar muitas mulheres. Saí de Parauapebas, vim para Marabá e não parei. Continuei e continuo cuidando, ajudando mulheres vítimas de violência, ajudar a mulher a se levantar, ajudar a mulheres a criar a sua história, mostrar para essas mulheres que elas podem, que nós podemos, né, ser forte, ser diferente, né, que nós podemos ocupar os espaços que são nossos por direito. Nós só temos que brigar por eles. A história da mulher Carina Esplendor. Ela vem ali do garimpo, Sim. Depois ela vai trabalhar com mulheres, né? Ela transforma a dor dela em luta, né? Ela luta por essas mulheres, ela luta, né, por aquelas mulheres que estão próximas, aquelas que vêm. E aí ela chegou ali, você começa a trabalhar com mulheres. Qual cidade? Parauapebas. E aí ela entra no Reais de Mulher. Né? Um projeto maravilhoso, um projeto que leva a autoestima da mulher, Sim. Ajuda ela no momento ali que ela está precisando e entra, né, com a autoestima daquela mulher. Me ajuda a entender como é esse movimento, aonde estão as redes sociais desse movimento. Se você que está escutando agora quer conhecer melhor esse movimento, né, ajuda a gente a entender, né, esse movimento. Eu sei que é um movimento muito lindo, mas me ajuda a entender, ajuda, né, o pessoal a entender Sim. melhor esse movimento. O Real de Mulher não é só eu sou a presidente, fundadora e presidente, né? Ele é um grupo de mulheres. Em Marabá, atuando hoje, eu tenho ligação com todas as mulheres que têm instituições, que cuidam de mulheres voltada para esse sentido, né, de violência. Eu tenho o Instituto Borboleta, que é de uma mulher Sim. que passou por um testemunho muito forte, passou por uma luta muito grande, a minha irmã Maria, né, a dona Maria do Instituto Borboleta, mulheres virtuosas. Então não é só eu junto outros que Sim. levantem a mesma bandeira que eu, né? E o Reais, ele vai até a mulher. Sim. Não é só, tipo, dizer...
Eu tenho o Instituto Reais de Mulher. Ele vai todos os dias, eu recebo inúmeras ligações de mulheres pedindo socorro, mulheres pedindo ajuda, né, gritando que estão sofrendo violência, mulheres precisando também de um emprego, mulheres precisando da parte jurídica, mulheres precisando de uma psicóloga. E tudo isso, eu, junto com a equipe, a gente vai atrás para conseguir isso. O Reais faz esse trabalho dentro de Marabá. E não só Marabá, tá? Eu atuo também, como está recente a minha vinda de Parauapebas, onde ele nasceu, para Marabá, eu atuo também em Parauapebas. Ou seja, municípios ali mais nos próximos, municípios você vizinhos, Parauapebas, Redenção, Conceição do Araguaia, né, que é a terra da minha família. A gente trabalha com esse instituto com mulheres, porque a demanda, Josi, ela é muito grande. Muitas mulheres vítimas de violência, muitas mulheres gritando, pedindo socorro, e muitas delas, um caso recente, eu cheguei numa delegacia para ajudar uma mulher, né? E quando eu cheguei lá, uma outra me procurou, a pessoa que era até advogada, né? Doutora, me ajuda, porque eu não sei nem o que falar aqui. Dizer aqui para vocês, muitas mulheres, elas não procuram uma delegacia porque elas têm medo, elas não sabem o que dizer, elas não sabem o que falar, e às vezes elas chegam lá e elas não são abraçadas. E é nessas horas que a Karina, junto com a equipe e o Reais de Mulher, ele entra em ação para pegar na mão desta mulher e dizer, você pode, você consegue, vamos lá. Não, eu não vou porque eu tenho medo. Eu não vou porque eu tenho receio de entrar numa delegacia. Acontece muito isso, tá? Então, o Reage, ele nasceu para isso. Para a gente motivar essas mulheres a lutar pelos seus direitos. E assim, uma coisa muito importante que a Karina fala é que, assim, muitas mulheres não sabem os seus direitos. Muitas mulheres não sabem, doutora. Não. São leigas em várias situações. Como agir para pedir socorro. Exatamente. Como, enfim, leiga praticamente em todo o sentido do conhecimento dos seus direitos. E é muito importante, Karina, você está de parabéns, você e sua equipe. Nós precisamos de mais mulheres assim, mulheres com coragem, mulheres que têm essa coragem de enfrentar e ajudar outras pessoas. Porque, infelizmente, a gente ainda vê muitas mulheres, Sim. Não só mulheres, homens também, quando vê algumas situações de mulheres vulneráveis, não vou me meter. Não, isso é briga de marido e mulher, não se mete a colher. Eu digo assim, gente, tem que se meter sim, tem que meter a colher sim. Se você olhar que a mulher está em situação de violência, tem sim. Às vezes a mulher precisa só do incentivo, uma ajuda, conversar, uma palavra. E isso é muito importante. Eu vi que o teu instituto oferece o jurídico, o advogado, que isso é muito importante. Sim. O psicólogo, sim. Quantas pessoas, né, precisam e não têm esse atendimento. Enfim, esse acolhimento que vocês dão. Isso é muito importante, viu, Karina? Você está de parabéns. Obrigada. A gente vai entrar agora aqui na pauta do feminicídio. O feminicídio, ele tem aumentado durante os anos, né? Alguém cogitou, até num comentário, dizendo que não, que na verdade sempre foi assim. E aí só que agora as mulheres estão denunciando, né? Está sendo noticiado na televisão, nas meios digitais, né? Qual é a sua pauta para o feminicídio? O que a senhora defende? A senhora acredita que o feminicídio sempre foi alarmante, porém agora ele está sendo noticiado, as mulheres estão indo atrás, as mulheres estão falando e antigamente não falavam. Como é que a senhora vê nessa pauta sobre o feminicídio? Doutora, a violência, ela sempre existiu, né? Mas eu acredito que pela falta de conhecimento das mulheres, elas não buscavam ajuda. E hoje abriu-se um leque para nós, aonde tem portas para nós bater, aonde tem pessoas para nós pedir ajuda. Na verdade, hoje nós temos voz. E é por isso que eu luto, para que nós tenhamos mais voz ainda. O feminicídio ele tem só crescido dia após dia, né? Que nem a gente tem acompanhado. E se as mulheres elas não pedirem socorro, elas não bater na rede, onde tem que pedir socorro, elas não conseguem ajuda. Elas morrem, como tem morrido aí inúmeras. É muitas mulheres por dia que morrem. E a violência, ela não é só o matar, como é o que está acontecendo aí no feminicídio. Vem a violência psicológica, emocional,
patrimonial, né? Tem homens que em separação, eu tenho um histórico de mulheres que em separação, eles deixaram elas sem nada. E essas mulheres entraram em depressão, passaram por situações difíceis que não conseguiram se levantar, outras foram em estado de loucura. Eu conheço muitas assim, acompanhei muitas assim. Outras estão ainda até hoje lutando para se levantar, não conseguem se relacionar mais com ninguém. Tudo isso aí é uma violência muito grande. Então, se nós mulheres não se unir força para nós ajudar essas mulheres, né, para nós dividir, eu sempre costumo dizer, dor compartilhada, né? Dor dividida, dor compartilhada. Então a gente tem que compartilhar. Elas ficam com receio e vergonha. As ligações que eu recebo de muitas é assim: mulher, eu estou passando por isso, eu estou sendo ameaçada, eu estou sofrendo violência psicológica, ele me ameaça até de morte, me ameaça de jogar para fora de casa, mas eu estou com medo. É o que eu mais ouço. Mas eu tenho medo, eu não sei o que fazer, como fazer, eu não sei o que fazer. Ou não tenho para onde ir também. Se prende muito também por elas não terem uma independência financeira. É por isso que o Instituto Reais de Mulher, que eu trabalho com ele, não só cuidando e defendendo as mulheres, mas também ajudando elas a criar a sua própria história, elas ter a sua independência. Para quê? Para que elas não fiquem presas ali numa violência, como tem muitas, doutora, que se prende, Josi, nessa violência, fica presa, não sai, porque não sabem fazer nada, não conseguem fazer nada. Então, nós precisamos acordar e reagir para isso daí, saber que nós pode fazer. É possível nós conseguir sair disso, e nós vamos conseguir. Essa bandeira eu levanto com força mesmo. Não é fácil. Não é fácil. Porque, querendo ou não, quando você recebe uma denúncia, que você vai atrás daquilo ali, vai vir aquele levante contra a gente, às vezes a família, às vezes o esposo. Primeiro você tem que ter Deus na frente e coragem. E sentir a dor. Né? Eu sinto a dor daquela mulher. Né? Eu olho o cenário de tudo, né? Deus me deu essa graça, esse conhecimento de olhar o cenário e observar por onde eu entro, né? Não é a questão de causar uma separação, mas trazer uma solução para dentro dessa situação que essa mulher está vivendo. Tá certo. Agora nós estamos aqui, né, na verdade ao vivo, né, no Podemos, né, na sede do Podemos, aqui no podcast Pode Mulher Falar. A senhora pode só ajeitar aqui o seu braço que tá é o microfone. Deixa eu falar para vocês. Estamos aqui na sede do Podemos, né, com a nossa querida empresária, pastora Karina Esplendor, uma mulher forte, uma mulher determinada. Eu quero dizer para vocês aqui, Josi, que ela inspira. É uma mulher que inspira. É uma mulher corajosa. E eu louvo a Deus pela sua vida. Obrigada. Louvo a Deus, né, pela sua vinda aqui para o nosso... Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, né? Agora eu quero falar sobre a Karina empresária. O empreendedorismo é algo que já está desde criança. Como eu já falei atrás, né? Lá do garimpo. Quando saí do garimpo e fui para a cidadezinha pequena, a cidade de Rio Maria, né? Eu comecei a empreender. Como que eu comecei a empreender? Tudo muito difícil, minha família, meus pais não tinham casa para morar, a gente pagava aluguel. E eu olhei para o cenário de tudo, meu pai trabalhava com madeira, minha mãe lavava roupa para as pessoas para nos ajudar. Eu disse, eu não posso ficar parada, porque eu nunca fui de ficar parada. Eu fico ruim quando eu fico parada, Josi. Aí eu disse, mãe, faz doce, faz cocada, faz salgado, faz rosquinha. A mãe fazia as bacias de rosquinha, eu ia 6 horas da manhã para a rua, com 14 anos de idade. Eu ia vender, eu vendia as rosquinhas e eu já trazia o alimento para dentro de casa. A parte da tarde eu ia vender os doces. E assim eu comecei a minha história de empreender com vendas. Foi dessa forma que eu comecei. Empreender de porta em porta. Eu não esperei porta se abrir. Porque a gente não pode esperar, a gente tem que bater. A porta já está aberta. Verdade. Karina, deixa eu te perguntar. Você tem 3 filhos, não é isso? Sim, 3 filhos. Os teus filhos também seguiram teus passos de empresários? Me conta um pouco sobre eles também. Meus filhos seguiram meus passos. Eles cresceram vendo ali eu no empreendedorismo, né? Mas o pai deles sempre trabalhando. Eles são empresários muito bem-sucedidos para a glória de Deus, na cidade de Marabá, Tocantins, né? Maranhão, né? Paraopebas. São muito novos, tem 19, 24 e 26 anos. Mas já são... Os três já são empresários natos, né?
abençoados meus filhos, é uma dádiva que Deus me deu. Me conta um pouquinho da tua experiência como empresária, da tua história como empresária. A minha história como empresária, eu nunca tive fracasso, eu sempre tive sucesso. Olha, eu falo gostei, viu? Eu nunca tive fracasso. Quando algo dava errado, eu ia lá e tentava outra coisa. Se reinventava. Eu me reinventava porque eu sempre acreditei, né? Eu sempre acreditei que tudo aquilo que você insiste, que você persiste, dá certo. Então, quando eu fazia algo que não era legal, que não tinha êxito, eu já tinha outra estratégia, eu sempre tive estratégia. Eu já mexi com muitas coisas, né? Eu já tive loja de celulares, eletrodomésticos, lava-jato, eu trabalhei em lava-jato, tá? Lavando carro. Também, na cidade de Redenção, sorveterias, supermercado, Conceição, Redenção, né? E em Parauapebas, no segmento de loja, que é de roupas, que é o que eu trabalho hoje, né? Gosto. Com lojas, né? Eu gosto. Eu amo trabalhar com roupa, moda evangélica, né? Esse é o meu segmento hoje. Então, eu sempre fui... Eu não consigo ficar sem empreender. Eu só não estou aqui com uma sacola de roupa para vender. Por onde eu ando, eu sempre tenho alguma coisa para vender. Alguma coisa para mulheres. Sempre, todo o tempo é algo voltado para mulheres. Karina, e me diz aqui também uma coisa. Em que momento você achou que é importante, é a hora também de você entrar para a política? Quando eu comecei a observar, né, Josi, a dificuldade que tem dentro da política de nós conseguir espaço. A dificuldade que há dentro do meio político de nós conseguir ajudar pessoas. Aí eu disse, já que eu venho de toda essa trajetória de entrar lá no garimpo lá, onde estava um monte de homens junto com meu pai lá trabalhando, e eu entrei lá e eu consegui, bem novinha, sem conhecimento algum, leiga de tudo, né? Depois casei, construí uma família e fui empreender, e em tudo Deus foi comigo, e eu gosto e amo cuidar de pessoas, e a política eu vejo e sei que ela é uma arte de cuidar de pessoas. Eu disse, eu vou enfrentar esse desafio, né? Eu já venho da política desde o ano de 2000, há 15 anos, desde 2010, lá de Redenção. Comecei a trabalhar por lá, com política, com políticos. Nunca fui candidata a nada, nem presidente de bairro, tá? Nem presidente de bairro eu nunca fui. Tive convite, sim, já, para vir candidata, vereadora. Em Parauapebas eu tive convite, 2020. Eu já tive convites para vir, né? Mas eu nunca, sempre ali trabalhando nos bastidores, né? Trabalhando para vereadores, trabalhando em secretarias, atuando ali dentro do governo, né? Ajudando, mas nunca disponibilizei o meu nome para vir. Só agora, né, depois que eu estou na cidade de Marabá, e vendo a dificuldade, e vendo que há espaço para nós sim, se nós quiser, não é fácil, né, para nós mulheres. Se nós for olhar para uma Câmara onde tem 15 vereadores, por exemplo, a gente vai ver 3 mulheres. Verdade. Então ainda tem toda essa dificuldade de nós mulheres entrar. Mas se nós lutar e querer como eu quero, a gente chega lá, né? Eu acredito muito na força da mulher. Acredito muito. Né? E eu amo política, tá? Eu sou apaixonada por política, porque através da política, ô Josi, doutora, eu já ajudei, cuidei de muita gente, já fiz muita coisa. Você pode usar a política, sim, para fazer o bem. Até nós falamos aqui no outro programa, que a gente trouxe também uma pessoa maravilhosa aqui com a gente também falou sobre política, sim, né? E é que nem eu falei para ela, eu acredito que a mulher na política, ela pode fazer muito mais. Não que não vai fazer por outras causas, mas principalmente também ter um olhar mais, sim, carinhoso em relação às mulheres, né? Até porque, principalmente essas leis que nós temos aí, temos várias leis para as mulheres, mas ainda eu acho muito frágil. Ainda é ou eu talvez que precise ser mais, como é que eu quero ser mais autêntica, sabe? Então, assim, eu fico muito feliz quando eu olho uma mulher que tem essa coragem de colocar o seu nome à disposição da população, né? Para chegar assim, uma deputada, prefeita, governadora, por que não? Sim. Uma presidente, por que possível. Não? Nós podemos. Nós podemos, sim. E precisamos de mulheres corajosas, assim como claro. ela, né? Eu vou te trazer um dado. O voto feminino, ele tem 94 anos. Ele foi em 1932. As mulheres, ninguém nunca deu nada pra gente. A gente conquistou, a gente lutou, a gente foi pra rua, né? Tudo foi na luta.
As mulheres, o que foi dado pra gente, é que a menina lá cresce, brinca com boneca, daqui a pouco namora, maior, né? Namora, casa, e a gente cuida dos nossos filhos, Sim. né? Enquanto o marido, ele sai para trabalhar, a gente fica em casa cuidando dos nossos filhos. Pra gente sair ali, eu tô falando da história das mulheres, né? Pra gente sair ali da casa, ela teve que lutar e conquistar. O voto feminino foi uma conquista. Só que o voto feminino a gente chama ali de passivo, né? A gente vai lá e vota. E aí as mulheres falaram, não, agora a gente quer ser votada também. Olha que coisa bacana. É legal. Né? Aí ela falou assim, não, eu quero ser votada. Eu quero lutar pelas pautas femininas. Eu quero lutar por aquela mulher que tem endometriose. Uma coisa assim, como é, Josi? Endometriose. Endometriose. Isso. Eu quero lutar por aquelas mulheres ali que sofreram aborto, espontâneos ou não, para ser atendido no SUS, né? Eu quero lutar para aquelas mulheres que vão ter filho, ter um acompanhante. Eu quero lutar pelas pautas femininas. Porém, agora, na Câmara dos Deputados, né, a gente tem ali a Érica Hilton, né, que é pela Comissão de Mulheres, né? Eu achei assim uma pauta absurdo aqui, né? gente. E eu queria saber da senhora, como é que a senhora se posiciona nesse tema, né, da Érica Hilton ser a presidente ali da Comissão das Mulheres? Primeiro, ele te representa? Não me representa. Você é uma mulher, você é uma pessoa que gesta ou é uma mulher que tem filho, que cria? Como é essa pauta que tu colocas aí pra gente? Bom, é mulher que cria, né? Mulher que cria, que gera, né? Que cuida de famílias, que defende mulheres. Então, uma pessoa como a deputada Érica Hilton, né? Que foi aí nomeada para representar nós mulheres, ela não me representa. Ela não representa a mim, não representa o meu grupo, né? Porque assim, isso aí ela tira até a essência de nós mulheres, Josi. Eu vendo toda essa repercussão dessa situação aí, nós mulheres tem a força de lutar pelos nossos direitos. Então está totalmente oposto, né, à bandeira que nós levantamos. Ela não representa a mim, não representa a nós mulheres do Brasil. Eu não aceito aquilo dali. É fora de cogitação para mim, né? Porque nós temos muitas mulheres preparadas, muitas mulheres boas, mulheres corajosas, mulheres valentes que podem ocupar esse espaço. Verdade. Né? Para nos defender, sabendo o que é a dor da mulher, sabendo o que é uma mulher, como já foi dito, né? O que uma mulher menstrua, sabendo o tempo da menopausa, as dores da menopausa, sabendo o que é ter filho, sabendo que é toda a dificuldade que a mulher de verdade tem. Ela não tem, né? Ela não passou. Porque ela não é mulher, né? Então, assim, é algo que veio até para nos desafiar aquilo ali. É muito desafiador aquilo ali. Verdade. Mas aquilo ali, aquela situação ali, ela só vai permanecer se nós calar, se nós ficar quieta. Verdade. É por isso que nós temos que reagir e brigar pelos nossos direitos de mulheres. Tu sabes que eu até falei com a Josi, falei no outro podcast, eu não me admiro ela colocar o nome dela lá para ser votada. Eu me admiro as pessoas que votaram nela. Para ela representar as mulheres. Isso que eu me admiro. Eu não fico... Ela pode colocar o nome dela. Eu estava olhando rapidinho, doutora. Eu acompanhando lá, eu estava olhando, né? Que teve foram uns deputados que causou toda essa situação. Você sabia? Que votaram. Inclusive, foi aquele Paulo Miolo, eu esqueci o nome dele agora. De Paulo, alguma coisa assim. Antônio de Isso, Antônio esse aí. Paulo, Esse foi o voto decisivo para ela hoje estar lá, usurpando o lugar de nós mulheres. E ele aqui, vale lembrar que ele é pastor, né? Ele é pastor. Conhecedor da palavra. E sabe que está totalmente antibíblico isso aí em primeiro lugar. Porque Isso. bíblico, na Bíblia tá. Gente, eu Bíblia respeito todos, sim, mas a lá gente tá respeita, fêmea sim. e macho. Isso. É homem e mulher. Não existe mulher ocupar o lugar de homem e homem ocupar o lugar de mulher, que é o que está acontecendo lá dentro da Câmara dos Deputados, infelizmente, né? Com essa situação da Érica Hilton. Eu queria perguntar também para a Karina. Karina, você também já pastoreou, não é isso? Já pastorei. Lá em Parauapebas, Belém, Redenção, Marabá. já pastoreei em Redenção, né? Onde eu fui ungida missionária, Parauapebas. Hoje eu não estou pastoreando, eu estou só no ramo empresarial, cuidando de mulheres e agora na política.
No momento eu não estou pastoreando. Mas o pastorear, ele não é só cuidar de uma igreja ali, em um ambiente fechado. O pastor é você receber uma ligação, vai além, precisando de uma né? oração, vai além disso. Eu estou precisando aqui de uma ajuda, de uma cesta. Tudo isso a gente faz, né? Na verdade, quem tem esse dom de pastoreio tem o dom do amor, o dom de cuidar. As pessoas. Verdade. Cuidar de pessoas, exatamente. Que é muito difícil, né? Não, trabalhar com pessoas. Tem dias assim, Josi, tem dias, doutora, que eu digo, Senhor, eu não vou dar conta. Se o Senhor não me der força, eu não vou conseguir. Porque assim, é empresária, mãe, esposa, pastorear e agora é pré-candidata também. Sim. Então assim, como que tu consegue conciliar tudo isso? Com a ajuda de Deus e com a força de Deus. Eu sempre coloco Deus em tudo. Todos os lugares que eu vou, tudo que eu vou fazer, né? Eu costumo orar nas madrugadas, né? 5 da manhã, Deus me acorda e eu já entrego tudo a Deus. Senhor, me dá força para me levantar. Porque querendo ou não, no mundo espiritual, doutora e Josi, vem uma batalha muito grande para cima da gente. A gente sente aquele baque espiritual, né? Mas a força de Deus que nos chamou, né, para um propósito, eu acredito muito nisso, né? É que nos levanta dia após dia e eu vou para cima, vou atrás, corro atrás, bato na porta. Eu estava falando, até cogitando com meu esposo ontem. Eu amo cuidar de pessoas. Acho que eu nasci para isso mesmo, cuidar de pessoas, né? Ajudar pessoas. Eu ganho o dia quando eu ajudo alguém. Eu fico feliz. O dia que eu não consigo fazer nada por ninguém, eu fico aquela incomodação, Júlio. Parece que eu não fiz algo, parece que está faltando alguma coisa. Agora você quer ver eu ficar feliz, já amanheceu o dia eu ajudando alguém. Quer seja com um abraço, que ajuda também, às vezes tem pessoas, tem mulheres, principalmente, que elas precisam só de um abraço, ser abraçada, falar para elas que elas podem, que elas vão vencer, eu estou aqui para te ajudar. Então, nós precisamos estar atentos para isso daí. Às vezes é uma coisa mínima, precisa ser uma ajuda financeira, né? Não precisa ser uma ajuda com um trabalho, né? Eu ajudo muita gente com portas, indicando trabalhos, ajudo muita gente colocando dentro de propósito que elas querem entrar, já está ali batendo na porta há muito tempo, mas nunca conseguiu. E sempre eu gosto de ir ali para conseguir colocar a pessoa ali, dentro de um trabalho, formar ela para alguma coisa. Eu sempre chego assim, converso muito com elas, né? Dentro do meu instituto, com essas mulheres que eu cuido. E aí elas contam as situações, né? Eu falo, não, vamos por aqui. Vamos por aqui, entra aqui, abre isso aqui, abre aqui um salãozinho nessa porta sua, nessa sala sua aqui, vai dar certo. Então, assim, eu tenho que ser positiva, porque para mim passar a segurança que elas vão vencer aquilo ali, aquele momento, né, que estão passando. E a política, ela me ajuda em tudo isso, né? A política, ela traz sobre mim um agregar em tudo isso, porque quando eu chego e falo, você parece política, Karina. Você não parece empresária, você parece política e pastora. Eu disse, então tá bom, deixa eu amém. Amém. Deixa eu como pastora e política, porque é o que eu amo, é o que eu gosto, as outras coisas são consequências, né? Eu vou te trazer mais um dado aqui, né? Na LEPA, aqui da Câmara dos Deputados Estaduais, nós temos 41 deputados e dentre eles, 7 são mulheres. Deputados federais do Pará são 17, aonde 4 são mulheres. Nós somos 60% da população. 60% da população no estado do Pará é feminina, é formada por mulheres. Agora, por que nós só temos 4 representantes lá na Câmara Federal? Por que a mulher não vota em mulher? Pois é. É isso aí que eu estava até um dia cogitando com uma colega do meu grupo, falando para ela, né? Que as mulheres, muitas vezes, doutora, elas mesmas não apoiam mulheres. E precisa nós apoiar umas às outras. Nós precisamos abraçar a causa de outras. Você vê aí o tanto de espaço para homem dentro da Câmara, né, da LEPA, no nosso estado do Pará, lá em Brasília, o tanto de espaço que tem, e assim nos municípios também, né? E a gente vê ainda a minoria de mulheres. E é justamente, essa pauta é muito boa que você colocou, é justamente porque mulheres não querem apoiar mulheres. Verdade. E o certo para nós vencer é mulheres apoiar mulheres, é mulher segurar na mão de mulher, é mulher levantar a bandeira da mulher, ver aquela mulher caída, ver aquela mulher desanimada, ver aquela mulher sem perspectiva, querendo desistir dos seus sonhos, ela ir lá, nós ir lá, segurar na mão e dizer, você consegue, nós vamos conseguir. E lutar, e guerrear, e brigar pelo seu direito. Porque a porta está aberta. As leis existem. E se a lei existe, ela tem que ser cumprida. Quem tem que lutar é nós.
Verdade. Né? E aí é por isso que eles tomaram espaço, porque nós não reagimos. Então as mulheres precisam reagir para poder ela ser vitoriosa. Se nós não lutar para ocupar esses espaços que estão aí disponíveis, né, eles vão ser ocupados por outras pessoas que às vezes não têm representatividade de nada. Não tem a mesma essência, não sente a dor, não tem o mesmo propósito, eles vão ser ocupados. Então as mulheres precisam se levantar para lutarem e apoiar. Olha, Josi e doutora, se as mulheres, como você disse, 60%, é isso? 62%? 60%. São mulheres. Você já pensou? Se todas apoiarem umas às outras, nós vencia. Não tinha como eliminar tanta violência, tanta discriminação que felizmente ainda existe no nosso meio, né? Muito. Né? Mas diminuía muito. Né? Eu sempre digo assim, o problema é que uma fala da outra, uma acusa a outra, e ali quando acontece alguma coisa difícil para aquele grupo, aquela outra vizinha ou parente, tem que levantar para ajudar. Nós precisamos olhar com outro olhar para nossas mulheres, para poder a gente ocupar os espaços que são nossos por direito. Tá lá, os espaços estão aí. Verdade. Falta só mulheres levantar para agir, para reagir e conquistar. Reage, mulher. Reage, mulher. Falando nisso, Karina, que recado, conselho você daria? Porque nós vamos ter agora, nessas eleições, muitos jovens votando pela primeira vez. Sim. E entre esses jovens, eu acredito não ser a porcentagem exata, mas deve ser, né, mulheres. Que recado você deixaria para esses jovens que vão votar agora pela primeira vez? Qual a importância dele olhar os seus candidatos, os seus projetos, conhecer? E as mulheres, apoiar as mulheres. Que recado você deixaria? Em primeiro lugar, é conhecer a história de um candidato, de uma candidata. E a bandeira que eu levanto é a bandeira da mulher, conhecer a história da mulher. Né? Essas jovens que vão votar agora, esse ano, que é o ano político, né, pela primeira vez, que levante a bandeira da mulher. Que olhe a situação que nós estamos passando, é violência todos os dias, é mulheres morrendo todos os dias, é mulheres se suicidando às vezes todos os dias por causa de violência. A violência não é somente, doutora, eles matarem como tem matado aí inúmeras mulheres, né? Tem mulheres que elas vão ao suicídio, vem a depressão ela traz o suicídio por causa de violência dentro de casa e ninguém sabe. Então, eu quero deixar um recado para as jovens que vão votar agora, que vão dar o primeiro voto, vão votar pela primeira vez nesse ano político, que levante a bandeira das mulheres para que elas sejam mais fortes, mais fortalecidas, nós tenhamos mais força e crescimento dentro da política. A gente vê um movimento sempre em eleições, taxista vota em taxista, professores votam em professores. Sim. A gente vê vários movimentos assim, vamos dizer, radialista vota em radialista, advogado em advogado, mas a gente não vê mulher vota em mulher. Exatamente. Elas não votam, né? Elas não apoiam. E se elas abraçassem e apoiassem quando uma candidata levantasse, como eu, né? Lá me levantei lá em Marabá, né? A gente conseguia êxito. Mas aí fica aquela divisão, toda aquela divisão. Elas não estão conseguindo, as mulheres elas ainda não estão conseguindo enxergar o tamanho do problema e da violência que vem as nossas mulheres sofrendo. E se nós não levantar para poder coibir toda essa situação, doutora, nós não conseguimos, porque sozinha nós não conseguimos. Nós temos que ter ajuda. E a ajuda vem de quem? Das mulheres. Que sentem a dor, que sabem a dificuldade em ser mulher, sabe toda a dificuldade em portas que elas batem, infelizmente não conseguem ainda entrar, como eu falei aqui no início. Tem mulheres que elas são ali vítimas de violência, mas elas não sabem chegar numa delegacia. Elas não sabem chegar, elas têm medo de chegar numa delegacia. Eu converso com muitas, vai na delegacia, mulher, vai lá e denuncia. Ah, mas eu tenho medo, pastor, eu tenho medo, como é que eu faço? Às vezes eu vou lá, pego meu carro, vou lá, levo na delegacia. Então, a gente está para somar, para ajudar essas mulheres, mas a gente precisa, mulheres, ser abraçadas por vocês, ajudadas por vocês, para nós poder conseguir isso naquilo que a gente quer. Né, Josi? A gente já está chegando já ao final do nosso podcast.
Pode Mulher Falar, com essa mulher maravilhosa, Carina Esplendor, que veio aqui exclusivamente falar conosco aqui no Podemos Mulher. Agora, né, Josi, a gente já está, né, terminando, e eu queria que tu deixasse aqui a tua fala, Josi, primeiramente. Antes disso, eu queria fazer uma pergunta para Carina. Mulher, sim, ela gosta de falar. Mas fala muito. São tantos assuntos que a gente teria o dia todo para a gente estar falando. Mas assim, é muito importante que a Carina esteja aqui. Vamos ter uma representante, eu acredito, viu, Carina, em Marabá. E essa mulher, pela história dela, viu, você eleita, eu acredito que tu vai fazer muitas coisas. Mas eu queria te perguntar, Carina, como que foi para você chegar aqui no Podemos? Como foi que você descobriu? Enfim, como que você chegou até aqui? Eu comecei a acompanhar as redes sociais, já conheço o nosso senador, tive com ele recente lá em Marabá, e acompanhando toda a história do Podemos, né? Um partido que é muito bom, na minha visão, né? Tem como a gente crescer dentro dele, um partido que ele abre porta para nós crescer. E aí eu olhei, observei o Podemos Mulher, que é a bandeira maior que eu levanto. Eu disse, eu vou entrar aqui. Eu já vinha pesquisando, orando, pedindo uma direção para Deus. Conversei com o nosso presidente, né? E aí ele gostou da minha conversa. E ele disse, você tem coragem mesmo? Eu disse, eu tenho. Porque eu acredito no meu potencial, eu acredito na força da mulher. E é por isso que eu estou aqui hoje, no Podemos Mulher, né, em Belém. Essa frase que ela falou é muito importante para todas as mulheres, né, doutora? Nós precisamos acreditar no nosso potencial. Exatamente. Todas nós somos capazes, não é isso? E parabéns. Quero aqui agradecer você mais uma vez, Obrigada. Agradecer a Deus, agradecer você por trazer essa história maravilhosa, né, doutora? Uma história com um leque de coisas, sabe, incrível. Do garimpo, a esposa, a mãe, a empresária e a política. E a política. Nossa, agora muito a política. Bom, viu? Parabéns mesmo, é um prazer te Obrigada. Conhecer. Está aqui à tua disposição, quando você quiser vir, é só nos avisar, não é isso, doutora? Isso. Estamos à tua disposição. Também queremos agradecer todos os nossos ouvintes. Gente, é importante vocês assistir e curtir, faça seu comentário. Né? Isso é muito importante, essas pautas que nós estamos colocando aqui. Também quero agradecer também o nosso senador, Zequinha Marinho, o melhor senador do estado do Pará. Esse homem não para, gente. Esse homem trabalha dia e noite. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a vida de todos nós. Muito obrigada. E quero também te falar, Carina, para as pessoas que querem seguir o Instituto Mulher, você, quais são as redes sociais, como que faz para encontrar? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus por conhecer vocês também, né? A doutora, a Josi. Amei vocês, só em ver. A gente fala aí a mesma língua, a mesma conexão que estamos, né? Louvar a Deus por tudo que Ele fez, tem feito e vai fazer ainda, né? E o Reais de Mulher, Instituto Reais de Mulher Marabá, né? Segue lá nas redes sociais, né? Carina Esplendor é uma rede social nova, mas a gente já está aí caminhando para avançar, porque ficava só nas empresas. Então eu vou postar tudo lá para vocês, mulheres, estar seguindo, nos acompanhando, vendo as nossas pautas, vendo a nossa luta, vendo a nossa guerra, vendo o que nós estamos fazendo ali, não só por Marabá, tá? Eu não atuo só em Marabá, né, com esse instituto, com os projetos sociais. Marabá, Redenção, Conceição do Araguaia, todo o reduto ali do nosso sul do Pará. Vou falar agora, eu quero, Carina, agora a gente já vai fechar, né, o nosso programa, e eu quero que tu faça os teus agradecimentos, né? É uma mulher, eu quero dizer para vocês, é uma mulher de coragem, uma mulher que realmente vai representar as outras mulheres, é uma mulher que vai assegurar a representação, isso é muito importante. Nós estamos no Podemos Mulher, essa daqui é o programa Pode Mulher Falar. Então fala, Carina. Bom, o nome já dá juiz, né? Podemos, né? É um nome muito forte. Então, como já a Josi perguntou anteriormente aí, o porquê que eu despertei para o Podemos, já pelo nome forte. Eu sempre gosto de um nome forte. Carina Esplendor, Reais, mulher, seja dona da sua própria história. E agora, dentro do meu coração, que vai traspassar para o coração de muitas mulheres, né?
Podemos Mulher, porque nós podemos, né? Então, assim, eu quero agradecer ao Podemos, agradecer ao Zequinha mais uma vez, né, pelo convite que ele me fez. E estou à disposição das mulheres, à disposição de Marabá, à disposição da população, à disposição para ajudar, para correr, para lutar, né? E eu acredito na força da mulher, na nossa força, na minha força, no meu potencial, né? Então, tenho só gratidão a Deus por tudo e dizer que da agora para frente a caminhada é longa, mas a gente vence com a força, com fé, perseverança e dizer para as mulheres, acredite nos seus sonhos, nos seus projetos e seja intelectora, criadora e dona da sua própria história. Uhul! Muito bem! Eu faço aqui o agradecimento ao senador Zequinha Marinho por esse espaço, né, que tem nos concedido aqui para dar voz às mulheres. Eu quero falar com você, mulher, agora que está nos assistindo. A Karina é nossa pré-candidata a deputada federal! E aqui, olha, essa grata, deixa eu só pegar aqui, ela que nos surpreendeu, né, com a ficha de filiação dela. Eu quero te receber, Karina. Deus te abençoe. Obrigada, viu? doutora. Deus te abençoe. Obrigada, eu vou aqui abonar. Ah, tá. Tu assina aqui que eu vou abonar a tua ficha agora. Além de eu ser vice-presidente do Podemos Mulher, eu sou delegada, né, do Podemos Estadual. Então, eu quero agradecer você que nos acompanhou, que nos escutou até aqui, né? Eu quero agradecer a Karina, que veio com o esposo dela, o pastor Euro, de Marabá. Agora eu vou abonar a fichinha da Karina aqui, tá bom? E quero dizer, Karina, seja bem-vinda. Obrigada. Deus lhe abençoe. Obrigada, Josi. Né? Estamos juntas. Olha, eu quero dizer para vocês aqui, eu estou emocionada com essa mulher forte, essa mulher determinada, Obrigada. essa mulher que vai lutar por nós, né? Por nós mulheres. Por nós mulheres. Então, Deus te abençoe, Karina. Muito obrigada. Eu estava falando aqui, muito obrigada, pastor Euro, que está aqui nos bastidores, que está aqui acompanhando, está aqui sonhando o sonho da Karina. É muito importante, né? Os nossos esposos também sonharem os nossos sonhos. É muito importante aquele apoio. Não vai lá, você está bem, bora lá, bora lutar. Então, eu quero agradecer ao pastor Euro e quero convidar ele a fazer essa oração final. A gente nunca aqui terminou com uma oração. E, diferentemente, hoje nós vamos falar aqui com o pastor Euro. Pode falar aqui, pastor, no meu microfone, aqui no da Josi, Vem aqui, meu né? E ele vai fazer a oração final. Olha aqui, o pastor Euro, vem aqui, pastor. Você é o meu assessor. Assessor, Muito legal, esposão aqui esposo. da Karina. Deus lhe abençoe, pastor. Né? Eu quero lhe Bênção de parabenizar, né, por amar primeiramente essa mulher linda, essa mulher que valorosa, essa mulher de Deus. O senhor pode orar só para encerrar? Agora é um prazer sempre estar aqui com o senador Zequinha, com vocês, aqui a nossa vice-presidente, a nossa secretária também aqui, Isso. e a Karina Esplendor. É um prazer sempre voltar ao Podemos, né, que a gente tem uma gratidão muito grande pelo senador, e a gente vem nessa luta já para mais uma nova caminhada, né? A gente vem de estadual, federal, vice-governador, senador, novamente agora a reeleição. Então a Karina Esplendor vem para somar no Podemos, agradecendo sempre a Deus, em primeiro lugar, porque a gente não faz nada sem Deus. Temos certeza que a Karina, em Marabá, vai levantar um grupo de mulheres fortes, mulheres valentes, mulheres que querem fazer a diferença na política e tomar o lugar que é de vocês, né? Não deixar outros que não são mulheres entrar e tomar esse lugar. Então a gente vem para somar também com vocês e dizer que Marabá, por ser polo, cidade grande, cidade muito abençoada, rica, né? Que precisa de mulheres valentes. Marabá está precisando de uma prefeita, nunca teve, né, que nasce aqui um grupo de mulheres valentes. Sim. E quero dizer para vocês, as portas de Marabá, ela que já é Parauapebas, muito perto, cidade também abençoada. Maravilhosa. E a gente vai orar, selando, né, esse momento de vocês aqui. Dizer que a gente vai fazer um evento lá chamado Reage Mulher, seja dona da sua própria história, Seja lá na convidadas. Câmara de Vereadores. Estamos programando esse evento,
junto ao senador, junto aos deputados. A nossa nacional, vamos convidar aí a Renata para estar nesse movimento lá. A gente vai em Brasília agora. E eu creio que a gente, como tem muitos amigos em Brasília, tem o Marco Feliciano, tem o próprio Nicolas, tem o Gaia, nós temos o Deltan Dallagnol, que são amigos já de bom tempo. E a gente vai, como diz assim, multiplicar esse número de mulheres no sul do Pará. Amém. Então vamos orar. Amém. Deus e Pai, nesse momento nós te agradecemos, te louvamos por esse momento. Queremos dizer, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem. Aquele que ama e faz tua obra, o teu reino. Pai, obrigado aqui pelo grupo de mulheres, pelo Podem, pela vice, pela presidente, pelo senador, por este lugar abençoado. Continue, Senhor, abençoando, dando sabedoria para elas nesse momento, nessa jornada, nesse estado, um estado abençoado. Que o Senhor possa levá-las aos 4 cantos deste estado, deste Brasil, levando, Senhor, a palavra, levando a força, a sabedoria, a graça, o entendimento para que outras mulheres se levantem neste Brasil, nesta nação, para fazer a diferença, tanto no teu reino como no meio secular, no meio, Senhor, da política, do empreendimento, da sabedoria divina que vem do alto. Pai, continua com essas mulheres, abençoando, protegendo e guardando. Senhor, continua com o senador, levando ele, Senhor, debaixo da tua graça, do teu poder e da tua autoridade. Obrigado, Senhor, por este momento. Continua conosco, leva-nos em paz e guarda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Estamos abençoados. Depois da oração dela, nós estamos mais abençoados ainda. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos somar juntas e caminhar para a glória de Deus. Obrigado, pessoal. Muito obrigada. Uhul. Tchau, beijo. Tchau, Deus até a abençoe. próxima. Curte e compartilha.